E agora nós falamos um pouco a respeito de mercado, e em especial por conta do que vem acontecendo no cenário internacional. Hoje, na madrugada, a China respondeu as novas taxas norte-americanas de 125%, estabelecendo novos 125% contra os Estados Unidos, dizendo que não vai mais ter retaliação, até porque não faria mais sentido, ficou inviável os negócios com os Estados Unidos, de acordo com a nota do governo chinês. E disse que esta situação ela vai entrar na história da economia global como um dos momentos mais ridículos do mundo, né, em relação à economia internacional. Mas dito isso, as movimentações, né, elas vão mostrando um cenário talvez um pouco mais positivo em relação à soja. A soja em Chicago subiu, o dólar, apesar de algum recuo, vem se mantendo em patamares mais altos e os prêmios firmes. Para falar a respeito do mercado, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Pedro Vasconcelos, ele que é da equipe de analistas de grãos lá da Pátria Agronegócios e participa aqui conosco. Pedro, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que você define este momento que tem tantas variáveis e um cenário econômico tão inconsistente e que afetam, de alguma maneira, a soja? Pensando também que esse produtor brasileiro vendeu muita soja nessa última semana, teve uma acelerada bastante forte. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço para a Pátria estar falando aqui com o nosso público. Esse momento de bastante euforia no mercado, a melhor definição que a gente poderia trazer é realmente euforia. O mercado bastante pressionado, mas sem pressão nem o coração da gente bate, né? A gente vê hoje Trump colocando tarifas em todos os países do mundo e adiando, demonstrando sim uma certa abertura a negociações, e o próprio pronunciamento do governo chinês também dá esse sentimento ao mercado. A gente vê que no atual momento cabe muita atenção, principalmente para nós aqui no Brasil, porque essa volatilidade traz dificuldades de traçarmos tendências, dificuldade de traçarmos certezas ao mercado, né? Traz muita incerteza esse mercado de soja, mas pode trazer boas oportunidades aí, pensando justamente na demanda da China cada vez mais se voltar aqui para nós aqui no Brasil. No atual momento, o dólar tem sido o principal principal fator aí nesse mercado, que trouxe oportunidades para os produtores brasileiros que, como você muito bem pontuou, aceleraram as vendas aí. Nossas exportações também aceleraram bastante nessa última semana. Estamos em cerca de 40,8 milhões de toneladas compromissadas atuais, né, entre os grãos embarcados e nominados para embarque em 6 semanas. Isso é um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é momento de atenção, tanto quanto nessa certa incerteza do mercado. A gente tem que ficar atento e atento também às oportunidades que esse cenário pode trazer aí para os produtores no Brasil, pensando tanto no curto, médio e longo prazo. No curto prazo, Pedro, o produtor aproveitou esse dólar mais alto, aproveitou um prêmio interessante e até a soja se recuperando, e teve vendas aí que, dependendo da fonte de informação, vão informando entre 5 milhões e 200 mil toneladas até 6 milhões e 300 mil toneladas vendidas nos últimos 8 dias, o que é um volume independente da marca que tiver certo. A gente pega uma média aí de 5 milhões e meio, é um número muito interessante em relação à disposição para comercialização. Isso ocorre quando o Brasil está finalizando a colheita de uma safra recorde. Esse cenário seria possível? Os preços que a gente tem visto hoje no mercado interno, que nesta semana subiu até R$8, R$10 a saca, dependendo da praça produtora, esse cenário seria possível se não tivesse o que está acontecendo agora? Fabiano, muito boa pontuação essa sua. É algo muito improvável a gente pensar em uma safra recorde, bastante oferta, em um cenário tão positivo quanto a gente está vivendo hoje, pensando em preços, né, sem esse cenário
geopolítico global, essas tarifas, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, trazendo muitas oportunidades para o Brasil. É até complicado você ver, nessa época do ano, prêmios tão bons como estão hoje, trazendo uma referência aí para abril, os prêmios 90 pontos, maio 68, junho 87, julho 90, agosto 150. Então, são prêmios positivos em plena colheita, em plena uma safra recorde. Então, principalmente esses prêmios elevados, por conta desse fluxo da China, está se voltando ao Brasil com mais força do que o habitual. É normal nessa época do ano o fluxo de compras chineses se voltar realmente mais para o Brasil, muito por conta da nossa colheita, muito por conta de uma formação de oferta que a gente tem nesse período do ano muito grande, mas não é tão comum a gente ver prêmios e preços tão bons e com elevações de 8 a 10 reais, a depender das praças aí, como você muito bem pontuou, nesse período de ano, e isso vem muito por conta desse cenário geopolítico que hoje vivemos no mundo, né? Pensando aqui um pouco também a respeito dos fatores que atingem mercado, né, de grãos aqui no Brasil e que, de certo modo, meio que se resolvem, né? Porque, olha só, nós tivemos um anúncio de uma tarifa maior ainda para a China, feita pelos Estados Unidos nessa semana, quando eles declararam 125%, e aos países que não declararam retaliação às taxas, eles reduziram as taxas mais altas para a mínima, que é de 10%. Por 90 dias teve essa protelação. E o Donald Trump tem apontado taxas e reduzido taxas desde quando ele assumiu, mesmo antes de termos esse tarifaço que foi imposto pelo governo dos Estados Unidos. No caso do Brasil, quando a gente olha para a produção de milho, nós temos um cenário que é interessante. Mesmo quando a gente olha para etanol brasileiro dificilmente vai entrar no território norte-americano agora, até porque eles vão ficar com a produção muito voltada para o mercado interno. E apesar de ser competitivo, o Brasil não vai conseguir competir com esse etanol lá, ainda assim a gente tem uma expectativa de elevação de produção de etanol, principalmente com milho, né? E o milho no Brasil deve ficar mais demandado. O que acontece no mercado doméstico brasileiro que traz essa expectativa? Como você muito bem pontuou, Fabiano, hoje a gente vê um crescimento das plantas de usinas de etanol de milho muito grande no Brasil, crescimento constante, em média de 32% anual, e estima-se um consumo cerca de 18 milhões de toneladas já para esse ano das usinas de etanol, pensando no consumo do milho. Além das usinas de etanol, a gente vê as margens das pecuárias, não só a pecuária bovina, mas suíno, aves, estão muito boas. A tendência do boi para o próximo semestre também é muito boa, então a gente deve ver essas margens até melhorando. Isso faz com que o pecuarista tenha um poder de compra de ração, poder de compra de nutrição muito maior. Então, isso traz também muita demanda pelo milho. E um outro ponto, até complementando sua fala sobre a questão do consumo de milho norte-americano, até linkado sobre a soja, hoje a gente vê Chicago com margens para o produtor, o sojicultor norte-americano, margens não tão interessantes. E quanto mais Trump cutuca a China, o produtor norte-americano subentende que é pior, né, para eles em questão de comercialização da soja. E produtor, como qualquer outro empresário, com margens ruins, eles tendem a produzir menos. Com margens boas, você tem um estímulo de produção maior, e com margens menores, você tem um estímulo de produção menor. Com isso, a gente deve ver uma área de milho, um aumento significativo na área de milho dos Estados Unidos. Isso deve trazer mais milho ao mercado de exportação, fazendo com que o milho aqui no Brasil, para exportação, tenha uma competição maior, tenha um mercado americano uma competição maior, fazendo com que cada vez mais esse consumo doméstico ganhe ainda mais importância no cenário brasileiro. Então,
crescente esse consumo e cada vez mais importante.